E aí, galerinha linda, hoje nós vamos falar sobre lei dos cossenos, né? Já falamos sobre lei dos senos e hoje é lei dos cossenos. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Nós temos uma situação, determine o valor de x no triângulo abaixo. Eu tenho um triângulo, um lado vale 10 centímetros, o outro 15, esse lado vale x, esse ângulo vale 60. Normalmente, o que o pessoal costuma buscar? Trigonometria no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente, corri, caí, coca. Mas veja bem, isso aqui não é um triângulo retângulo, tá? A gente não pode afirmar, por exemplo, que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então isso aqui é a trigonometria num triângulo qualquer, ou seja, um triângulo que não seja triângulo retângulo, tá? Quando eu trabalho com trigonometria num triângulo qualquer, eu tenho a lei dos senos, que nós já falamos sobre ela, e eu tenho a lei dos cossenos. Vamos entender o que diz a lei dos cossenos. Ela diz o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo qualquer, né? Eu tenho aqui os lados A, B e C, os ângulos X, Y, Z. O que a lei dos cossenos diz para nós? Ela diz o seguinte: o quadrado de um lado é igual ao quadrado do lado oposto mais o quadrado do outro lado oposto menos 2 vezes cada um desses lados vezes cosseno do ângulo. Como assim, professor? Ó, vamos lá, de novo. Ó. Vamos pegar agora aqui o lado B. Ó. O quadrado de um lado, lado B, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Soma do quadrado de A, soma do quadrado de C. Menos 2 vezes esses outros dois lados. Menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto, né? O ângulo oposto ao B, o cosseno é Y. O ângulo oposto ao A, o cosseno é X. O ângulo oposto ao C, o cosseno é Z. Então, fechando, hein? Fechando para a gente ir lá para o exercício. O quadrado de um lado, qualquer um dos lados, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ó, o A, os outros dois lados, B e C. O B, os outros A e C. O C, os outros A e B. Menos 2 vezes cada um desses lados, né? Então, menos 2 vezes cada um desses lados, vezes o cosseno de um ângulo, tá? O ângulo é o ângulo oposto. O ângulo oposto ao A é X, o ângulo oposto a C é o ângulo Z e assim por diante. Lembrando que, por ser um triângulo qualquer, eu vou ter ângulos maiores que 90 graus em alguns momentos, tá? Para eu calcular o cosseno de um ângulo maior que 90 e menor que 180, eu calculo o cosseno do ângulo suplementar. Então, o cosseno do ângulo de 120 é o cosseno do suplementar de 120. Lembrando que suplementares são ângulos que somados dão 180 graus. Então eu tenho aqui o cosseno de 180 menos 120 e o cosseno de 60. Que não é o caso aqui. Aqui o ângulo já é o ângulo de 60 graus. Então o que nós podemos observar? O que nós podemos observar acontecendo aqui, ó? O lado que eu quero calcular é o lado x. Então quadrado de x, tá? É igual. Por que eu estou colocando o x aqui? Não é porque é quem eu quero calcular, é porque é o lado que está oposto ao ângulo que eu conheço, tá? O x poderia estar aqui e o 15 aqui. Eu começaria com 15 ao quadrado, tá? Então, quem fica à esquerda da igualdade é o lado que está oposto ao ângulo que eu conheço. Eu conheço o ângulo de 60, o lado oposto a 60 é x. Então, o quadrado de x mais a soma dos quadrados dos outros dois lados, 10 e 15, menos 2 vezes cada um desses lados, 10 e 15, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado. Por isso que a gente coloca, ó, colocamos x, porque é quem está se opondo ao ângulo. Não é porque ele é incógnito, eu coloco a incógnita do lado esquerdo. Não, eu coloco do lado esquerdo da igualdade, no primeiro membro, eu coloco sempre o lado que está oposto ao ângulo que eu tenho. Aí eu vou fazer, quadrado de 10 é 100, quadrado de 15 é 225, menos 2 vezes 10 vezes 15, 300, né? Vezes o cosseno de quem? De 60. O cosseno de 60 é meio. Ou seja, 100 mais 225 dá 325, menos a metade de 300 é 150, isso dá 175. O quadrado que está aqui, ó, vai virar, né, a operação inversa da potência de 2 é uma raiz quadrada. Aí você está fazendo lá um vestibular, chegou na raiz quadrada de 175, não tem nenhuma dessas opções nas respostas. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que decompor o 175 para calcular essa raiz. Ó, 175 não divide por 2, porque ele é ímpar.
Não divide por 3, porque 7 mais 1 é 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais 5, 13, né? 13 não está na tabuada do 3, então não divide por 3, mas por ser final 5, divide por 5. 175 dividido por 5 dá 35, 35 dividido por 5 dá 7, 7 dividido por 7 dá 1. Então, 175 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 7. Estou agrupando aqui como 5 ao quadrado, de 2 em 2, porque aqui é uma raiz quadrada. Esse quadrado com esse aqui se anulam, o 5 cai fora da raiz. No entanto, o 7 não cai, né? O 7 não se anulou com ninguém. Então, isso aqui vai ficar x é igual a 5 raiz quadrada de 7 metros, que é justamente o valor desse x. Beleza? Não é difícil, né? O quadrado de um lado, qual lado? O lado oposto ao ângulo é igual à soma dos quadrados dos outros lados, menos 2 vezes cada um dos lados, vezes o cosseno do ângulo que eu conheço. Não é difícil, é uma questão só de treino. Ah, e você quer treinar mais? Legal! Acesse meu endereço aqui, né, o endereço da minha página, clique em plataformas YouTube e em plataformas YouTube clique em Lei dos Cossenos. Você vai ter uma listinha de exercícios lá que vão te permitir treinar e ficar muito fera em Lei dos Cossenos, tá bom? Tô te esperando lá então. Acesse aqui, plataformas YouTube, Lei dos Cossenos. Beijo no coração, a gente se vê na próxima. Valeu, galerinha. É nóis. Valeu, é nóis.